Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 56. Bons estudos! Estes artefatos e armamentos militares foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. O que será que aconteceu de tão grave para ter estourado a Segunda Guerra? Afinal de contas, a Europa mal tinha se recuperado da Primeira Guerra e já estava entrando numa Segunda. Aliás, o que será que a Primeira Guerra tem a ver com a Segunda? Tem tudo a ver, mas para a gente entender direitinho o que foi esse período entre guerras, que foi o período do final da Primeira Guerra até o começo da Segunda Guerra, a gente precisa entender primeiro quais foram os motivos que detonaram a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente este o tema dessa teleaula. Hoje você vai ver que a Segunda Guerra foi provocada pelas ambições imperialistas da Alemanha, da Itália e do Japão. Você vai ver também o que foi o nazifascismo alemão, o fascismo italiano e como era o governo militarista japonês. Fome, miséria, inflação estratosférica. A Europa, em especial a Alemanha, viveu dias difíceis depois que a Primeira Guerra terminou. E foi em meio à miséria e à desesperança daqueles tempos que surgiram em alguns países alguns regimes totalitários. Oi, o que é regime totalitário? Regime totalitário é um regime que exclui a opinião do povo. Regime totalitário é um regime onde não existe democracia, um regime onde nós temos um ditador. Regime totalitário é um regime adquirido por meio da força. Para não ficar nenhuma dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui no dicionário. Aqui, ó, totalitário. Totalitário disse do governo, país ou regime em que um grupo centraliza todos os poderes políticos e administrativos, não permitindo a existência de outros grupos ou partidos políticos. Ou seja, totalitário é um regime onde apenas um grupo assume o poder, determinando os rumos do país. E foi mais ou menos isso que aconteceu em alguns países da Europa após a Primeira Guerra Mundial, especialmente na Itália e na Alemanha. Mas por que surgiram esses regimes totalitários nesses países? Tanto na Itália como na Alemanha, os regimes totalitários surgiram e cresceram por causa dos resultados da Primeira Guerra. Na Itália, por exemplo, havia uma grande insatisfação, pois os italianos, além de não receberem as colônias que esperavam após a partilha da Primeira Guerra, também viviam na pele os sofrimentos do pós-guerra. A pobreza podia ser vista por toda parte. Sem esperanças, insatisfeitos, empobrecidos, os italianos estavam se agarrando a qualquer ideia que lhes desse um pouco de alento, de futuro, que os fizesse se sentir grandes novamente. E foi um pouco disso tudo, dessa esperança perdida, que eles vislumbraram no movimento que começava a ganhar a Itália, o fascismo. Um movimento nacionalista liderado por Benito Mussolini. O fascismo era contra a democracia e o comunismo. Para o fascismo, o que contava era a autoridade do Estado. Uma autoridade que estaria acima de tudo e de todos. Ou seja, o fascismo pregava a ditadura do Estado. De um Estado forte que fizesse da Itália uma potência militar e industrial. Naquele momento, do jeito que os italianos estavam com a moral baixa, tudo que a maioria deles queria como líder era alguém que tivesse pulso firme. E foi o que aconteceu. Apesar de provocar revoltas e conflitos armados, o fascismo se espalhou rapidamente na Itália. E Mussolini foi passo a passo chegando ao poder. Até que um dia... 1922. Disposto a tomar o poder pela força, Mussolini e seus partidários fascistas marcham sobre Roma. Organizado militarmente, o fascismo depõe o rei Vítor Emanuel III e estabelece a ditadura fascista. Benito Mussolini tinha finalmente o poder do Estado italiano nas suas mãos. Mas é isso que não estou entendendo, Vicente. O que você não está entendendo, Gil? Olha, se Mussolini era contra a democracia e pregava descaradamente a ditadura, por que os italianos apoiaram o fascismo? Bom, eles também não tinham muita saída naquela situação que eles estavam, né? Era muita pobreza no país inteiro. E depois tem outra. Depois que o Mussolini tomou o poder, ele realmente conseguiu transformar a Itália numa potência industrial, militar, entendeu? Então quer dizer que o fascismo tirou a Itália do buraco? Ah, e como? 1934.
12 anos depois de ter abraçado o fascismo, a Itália inicia sua expansão imperialista. As tropas de Mussolini invadem a Abissínia. A Sociedade das Nações protesta, mas de pouco adianta. Como resposta, Mussolini não só deixa a sociedade, como também faz uma aliança com o alemão Adolf Hitler, criando o eixo Roma-Berlim. Mas espera um pouco. Se a Itália fascista fez um acordo com a Alemanha, então é de se supor que a Alemanha também vivia sob um regime totalitário. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. A Alemanha, após a Primeira Guerra, também viveu sob um regime totalitário. Um regime que se chamava nazismo. Esse símbolo aqui, chamado suástica, é o símbolo do nazismo. E isso você já deve ter visto no cinema ou mesmo na televisão. Apesar de algumas diferenças, o nazismo alemão era muito parecido com o fascismo italiano. Os nazistas também acreditavam num Estado autoritário, dirigido por um chefe com plenos poderes para guiar a nação. Havia, no entanto, no nazismo uma ideia nova, a ideia da raça. Para Hitler, a raça germânica, além de ser superior às demais, estava predestinada a dominar o mundo. Por isso, a eliminação ou até o extermínio de populações consideradas de raças inferiores, entre elas os judeus e os ciganos, eram plenamente justificáveis pelos nazistas. O antissemitismo, inclusive, ou seja, a ideia de se perseguir judeus, foi uma das principais bases de onde se originou a ideia de raça dos nazistas. Por isso, a ideia de superioridade racial dos alemães é uma das características mais marcantes do nazismo. E também a sua principal diferença com relação ao fascismo. Mas por que será que o nazismo e as suas teorias racistas ganharam tanto espaço na Alemanha? O nazismo cresce na Alemanha pelos mesmos motivos que fizeram do fascismo um sucesso na Itália, a pobreza gerada após a Primeira Guerra. Na Alemanha, a situação era ainda pior. Além de terem perdido territórios, os alemães foram humilhados após o desfecho da Primeira Guerra Mundial e tinham que pagar dívidas de guerra impostas pelos vencedores, que eram pesadíssimas, aumentando ainda a miséria do povo alemão. A situação vivida pelos alemães, é claro, provocou um descontentamento generalizado. Desempregados, ex-combatentes da Primeira Guerra e milhares de pessoas arruinadas pela crise econômica foram atraídos pelas ideias do nazismo e, sobretudo, pelo carisma de seu principal líder, Adolf Hitler. Depois de conquistar inúmeros seguidores, o nazismo tem um crescimento fulminante.